E nos próximos capítulos da novela Renascer, após praticamente obrigar o pai a fazer a partilha das terras por causa do casamento, Bento não se dá por satisfeito com a sua parte e resolve dar um golpe em João Pedro, revoltando Kika, Inácia e Inocêncio. O interesseiro volta para a fazenda e tenta fazer algo terrível contra João Pedro, mas é impedido por Inácia, que acaba revelando o maior segredo da vida do patrão para defender o Tabaréu. Inácia diz: se for falar em herdeiro por causa do sangue, João Pedro tem muito mais direito do que você. Bento vai perder o rumo ao descobrir a verdade, que seu pai escondeu as 7 chaves durante toda a sua vida, e vai se revoltar ao sentir que foi passado para trás. Ele e Inocêncio terão uma briga feia e João Pedro vai precisar intervir para impedir que o pior aconteça. Já aperta aqui embaixo inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Bento finalmente conseguir a sua parte nas terras de Zé Inocêncio, que ele sempre quis. Ele retorna para seu apartamento no Rio de Janeiro com Kika, mas mesmo assim, Bento não se sente satisfeito com o que recebeu do pai. Durante uma conversa com Kika, Bento diz: eu sei que concordei com a forma que a gente ia fazer o sorteio dos lotes, mas mesmo assim, agora tô vendo que o que eu recebi é pouco demais. Kika passa a mão na cabeça, sem muita paciência para as loucuras do namorado, e responde: mas como você mesmo disse, você concordou com os termos e está tudo certo agora. Vamos esquecer isso? Bento nega e fala: mas é claro que não vamos esquecer isso, meu amor. Inclusive já tem até um plano para conseguir mais terras. Vou passar a perna no meu maninho caçula. Bento faz carinho em Kika, enquanto diz, mas ela o afasta e diz: como é? Você tá querendo aprontar com João Pedro, é isso? Bento sorri debochado e responde: exatamente, meu amor. Já sei até o que vou fazer para pegar as terras dele para mim. Vai ser moleza. Kika se afasta de Bento ao ficar horrorizada com a cara de pau do homem e fala: Bento, já sabia que você não é um poço de honestidade, mas agora está indo longe demais. Como você tem coragem de querer roubar seu próprio irmão? Bento responde: ei, calma, Kika, não tô fazendo isso por mal não, mas acontece que João Pedro não tem cabeça para administrar terra nenhuma. Ele pode até entender de cacau, mas precisa mais do que isso para ser um empresário. Ele vai continuar morando lá, a diferença é que eu serei o dono. Kika coloca a mão no rosto, sem acreditar no que está ouvindo, e diz: você fala assim? Mas do pouco que eu vi lá, o João Pedro é quem mais se parece com o Zé Inocêncio. Então não acho que ele é tão incapaz assim como você tá pintando. Bento sente uma pontada de ciúmes do irmão ao ouvir Kika falar assim de João Pedro. Ele vira de costas e responde: você não sabe o que tá falando, Kika? Conheceu ele tem nenhuma semana? E eu vi aquele moleque crescer praticamente. Sei do que tô dizendo. Eu posso muito bem falsificar a assinatura dele, ou até mesmo fazer ele assinar um documento sem nem ler, e nunca vai ficar sabendo. Kika dá a volta para ficar frente a frente com Bento mais uma vez e diz: pra malandragem você realmente é muito bom, né, Bento? Mas não conte comigo nessa, porque eu não vou te apoiar nessa loucura. Bento se aproxima da namorada e fala: poxa, Kikinha, só porque eu ia te chamar pra voltar lá pra fazenda comigo? Tava querendo fazer uma viagem romântica só eu e você. Kika empurra Bento com toda a sua força e responde: não conte comigo pra essa viagem, porque sei muito bem que você vai querer colocar seu plano em prática, e eu quero estar bem longe de você quando isso acontecer. Bento respira fundo e diz: então tá, se você prefere assim, não tem muita coisa que eu possa fazer.
eu posso ir para lá sozinho e quando voltar cheio da grana, tenho certeza que você vai me amar. Kika revira os olhos ao ouvir a insinuação de Bento e vai embora do apartamento sem olhar para trás, deixando o rapaz sozinho no local. Sem alternativas, Bento começa a arrumar suas coisas para voltar para a fazenda sozinho. Enquanto isso, na fazenda de Zé Inocêncio, Inácia está na cozinha preparando o café, quando o coronel chega para conversar com ela. Ao olhar Zé Inocêncio, Inácia pergunta: "E Mariana, onde tá?" Zé Inocêncio responde: "Ela foi dar uma volta pela fazenda, não quis comer nada. Desde que voltamos da lua de mel, ela tá querendo aproveitar cada canto dessas terras." Inácia coloca o café na mesa e responde: "Entendi. Falando em terras, essa noite eu tive um pesadelo com Bento. Acordei com o coração mais apertado que outra coisa." Zé Inocêncio coloca o café na xícara e diz: "Oxe, Inácia, pesadelo com o quê?" Inácia responde: "Sonhei que ele arrancava o facão do coronel dos pés de Jequitibá. E que isso só trazia desgraça aqui pra essa casa." Zé Inocêncio bufa só de pensar na situação e responde: Mas do jeito que a coisa vai, Inácia, eu não duvido nada que ele seja capaz de fazer isso mesmo. Cada dia que passa, Bento parece que fica cada vez mais interesseiro. Nunca vi." Inácia se senta na cadeira e fala: Mas agora que você dividiu as terras, isso pode parar. A verdade é que Bento sempre sentiu um pouco de ciúmes dos outros irmãos. Sempre quis se destacar por você." Zé Inocêncio dá uma risada debochada e responde: "Até parece, Inácia. Se ele quisesse mesmo se destacar, ia usar todo o dinheiro que dei pra ele na vida pra fazer algo que prestasse, isso sim. Mas ao invés disso, só me deu desgosto." Inácia diz: "Ele só faz isso porque quer chamar sua atenção a todo custo. E pra isso, ele é capaz de prejudicar até mesmo os próprios irmãos. Por essas e outras que é bom ele não saber a verdade sobre a sua origem." Inácia se levanta da mesa e volta para a pia, deixando Zé Inocêncio com uma aparência mais séria de toda a sua vida. O coronel também se levanta e diz: "Inácia, vou lhe pedir para não repetir um negócio desse nunca mais na vida. Tá me entendendo? Isso foi uma promessa que nós fizemos para Maria Santa, esqueceu, foi?" Inácia olha para Zé Inocêncio pelo canto do olho e responde: "Esqueci de nada não, Zé Inocêncio. Cê prometi nunca que vou contar essa história para ninguém, mas também não vou deixar que Bento faça mal para ninguém dessa família." Zé Inocêncio responde: "Fique tranquilo que com isso você não precisa se preocupar. Não vou deixar ele aprontar com ninguém, pode deixar." Os dois terminam o café da manhã e vão para a sala quando são surpreendidos pela chegada de Deocleciano. O peão diz: "Ô patrão, não vai acreditar em quem foi que apareceu por aqui." Zé Inocêncio fica curioso e pergunta: "Quem? Não me diga que foi o Zé Augusto?" Deocleciano nem consegue responder de volta, pois Bento entra com tudo na fazenda e diz: "Sentiram minha falta?" Zé Inocêncio e Inácia se olham surpresos e a empregada diz: "Olha só, você não morre tão cedo? Tava agora mesmo falando de você." Bento sorri e responde: "Espero que bem, né, Inácia?" Inácia não responde mais nada, apenas dá um sorriso e olha para Zé Inocêncio, que ainda está tentando entender o que está acontecendo ali. O coronel pergunta: "Bento, que mal lhe pergunte, mas por que resolveu voltar tão cedo pra cá? Você nunca fez isso na vida?" Bento sorri e mente na cara dura ao responder: "Pois é, painho, mas agora tem um ótimo motivo pra vir pra cá. Afinal, tenho que ficar de olho no pedaço de terra que agora me pertence, não é mesmo?" Zé Inocêncio olha para o filho desconfiado e diz: "Sei, acho bom mesmo que tenha sido por causa disso, porque eu não vou mais lhe dar um centavo, como já tinha lhe falado antes." Bento coloca a mão no peito para se fazer de ofendido e fala: "Que isso, painho? Eu lhe disse que não ia pedir mais nada, só vim pela minha terrinha mesmo.
E falando em terra, onde tá João Pedro? Ele tá sempre na plantação? Zé Inocêncio responde: como você mesmo disse, ele tá lá cuidando das plantações dele. Por quê? Bento tira uma pasta com documentos da mala e diz: ah, porque como eu disse, quis vir aqui para tratar de negócios e tem um negócio para propor a ele. Diocleciano, será que você poderia chamar o João Pedro aqui, por favor? Diocleciano concorda com a cabeça e sai em busca de João Pedro, enquanto Zé Inocêncio e Inácia olham desconfiados para Bento. Um tempo depois, João Pedro chega na fazenda e diz: o Padinho disse que você quer falar comigo, Bento. O que você quer? Bento coloca as duas mãos para cima para se defender e diz: ei, calma. Eu sei que das últimas vezes que nos vimos, o clima não ficou tão agradável, mas dessa vez é diferente. Vim te fazer uma proposta. João Pedro pergunta: que proposta é essa? Posso saber? Bento entrega a pasta com os documentos dentro para João Pedro e mente na cara dura ao dizer: eu queria propor um negócio com você. Nessa pasta que estou te dando, tem uns documentos que colocam você como sócio na minha parte das terras. Sabe como é, né? Você sabe muito mais de cacau do que eu. Então acho que podemos fazer um bom negócio. João Pedro abre a pasta e lê os documentos por cima, sem dar muita importância. E mesmo surpreso com a atitude do irmão, o rapaz diz: nunca imaginei que você ia propor um negócio desse comigo não, Bento. Bento finge alegria e diz: pois é, João Pedro. Apesar de todas as nossas diferenças, eu sei reconhecer que você tem um talento muito importante pro cacau. E vou precisar da sua ajuda para manejar as minhas terras. João Pedro sorri e responde: acho que é um bom negócio sim. Até porque vou ganhar dinheiro com isso também, né? Bento responde: mas é claro, vou lhe pagar uma quantia por safra. Afinal, seremos sócios. Só preciso que você assine esses documentos logo, porque preciso dar baixa lá no cartório e essas coisas demoram. João Pedro concorda com a cabeça, pega a caneta pronto para assinar os papéis e cair no maior golpe de sua vida. Quando de repente, Inácia tem um mau pressentimento e diz: meu filho, você nem leu isso direito, melhor ler direitinho, né? Bento arregala os olhos desesperado e fala: mas que isso, Inácia? Até parece que não sou de confiança. Ele pode assinar sim. João Pedro nega com a cabeça, concordando com o que Inácia diz e responde: mas ela tá certa, Bento. Não é questão de confiança, mas é sempre bom ler antes de assinar um documento. Já é assinar aqui no calor do momento. João Pedro começa a ler o contrato com mais calma, para o desespero de Bento ao perceber que seu plano vai dar errado. Ao ler o documento, João Pedro fica horrorizado ao perceber que seu irmão quase lhe passou a perna, pois na verdade o contrato está passando as terras de João Pedro para Bento. João Pedro se enfurece, joga a pasta na cara de Bento e diz quase gritando: seu desgraçado, você estava querendo me dar um golpe, isso sim. Se eu assinasse esses papéis, ia estar passando as minhas terras pro seu nome, maldito. Bento se desespera ao perceber que a casa caiu e diz: claro que não, João Pedro. Eu só queria lhe ajudar. Afinal, eu sei que você não se dá muito bem com a administração, que eu sei. Todo mundo ia sair ganhando. João Pedro perde a paciência e grita: você vai ganhar uns tapas bem no meio dessa sua cara de pau. João Pedro avança em cima de Bento, mas a inocência o impede de agredir o irmão. O coronel entra no meio dos dois e diz: pare com essa briga aqui no meio da minha casa. Bento, você tá passando de todos os limites com essa atitude. Que loucura é essa? Você agindo feito um bandido? Bento tenta se defender mais uma vez e responde: mas João Pedro só tem conhecimento de cacau, não sabe nada sobre mercado financeiro. Eu sim, ele pode perder tudo. Comigo no comando ele ia continuar trabalhando lá e recebendo um salário. João Pedro se solta do aperto de Zé Inocêncio e diz: isso nunca vai acontecer, Bento. Eu não vou dar as minhas terras pra você de jeito nenhum, seu desinfeliz. Isso não é o certo a se fazer.
Bento não abaixa a cabeça e responde: você não é ninguém para dizer o que é certo ou não. Eu sou o segundo na linha de sucessão de Zé Inocêncio. E eu carrego o sangue dele há mais tempo. Por isso tenho mais direito de opinar do que você. Antes que João Pedro possa responder, Inácia se enfurece com a ousadia de Bento e diz: oxe, seu moleque desaforado, as coisas não são assim não. Até porque, se for falar em herdeiro por causa do sangue, João Pedro tem muito mais direito do que você. Bento olha para Inácia confuso e pergunta: o que você quis dizer com isso? Zé Inocêncio se aproxima de Inácia e fala: Inácia, para de falar isso agora mesmo. Você sabe que não era esse o combinado? Bento interrompe o pai com tudo e diz: não, painha, agora eu quero que ela fale do que tá falando. Inácia não abaixa a cabeça e responde: eu é que faço questão de falar, até pra você aprender a não querer mais passar a perna em João Pedro. Pois você pode ser tudo, mas não é filho de sangue de Zé Inocêncio com Maria Santa. Bento arregala os olhos, chocado com o que acaba de ouvir, enquanto João Pedro fica sem saber o que fazer. E Zé Inocêncio coloca as mãos na cabeça, desesperado a ver seu segredo sendo revelado dessa forma. Bento nega com a cabeça desesperado e diz: não, isso não é possível. Você só pode estar inventando essa história para defender seu queridinho, isso sim. Inácia responde: essa é a mais pura verdade. Eu sou testemunha de tudo. Bento sente as lágrimas se formarem em seus olhos de desespero. Olha para o pai e pergunta: painho, diz pra mim que tudo isso é invenção de Inácia, por favor? Zé Inocêncio abaixa a cabeça envergonhado com toda a situação. E João Pedro fica surpreso ao perceber pela reação do pai que é verdade. Inácia coloca a mão na boca ao perceber que falou demais e diz: me perdoe, Zé Inocêncio, sei que não era pra ter dito assim, mas não me aguentei vendo toda essa injustiça. Bento começa a se desesperar ao perceber que a história é verdade. Ele coloca as duas mãos na cabeça e diz: não é possível que isso é verdade. Eu só devo estar tendo um pesadelo. Zé Inocêncio levanta a cabeça e decide revelar toda a verdade para o filho ao dizer: é verdade sim, filho. Nunca pensei que fosse dizer isso na vida. Mas o filho que Santinha esperava morreu no parto e ela não se aguentava de tristeza, nem eu para falar a verdade. Aí, com a ajuda de Jacutinga, nós adotamos um outro menino para colocar no lugar do que tinha morrido. E juramos não contar nada jamais. Bento começa a chorar de desespero ao ouvir a história do pai. E o coronel continua: esse menino que nós adotamos é você, Zé Bento. Mas isso não muda nada. Você tem o meu sobrenome. Foi criado como meu filho de sangue. Então não deixe de ser filho meu. Chorando desesperado, Bento grita: você não tinha direito de ter escondido uma coisa dessa de mim. Isso muda tudo, tudo. Zé Inocêncio tenta se aproximar de Bento e diz: filho, eu nunca lhe tratei diferente dos seus irmãos por causa disso. Lhe dei educação, amor e todo o dinheiro que você precisava. Mas Inácia continua não pegando leve e fala: só faltou caráter mesmo. Mas isso aí, Bento deve ter herdado o sangue ruim dos pais biológicos dele, pra querer fazer mal pra um irmão assim? Zé Inocêncio se descontrola e grita: Inácia, você só tá piorando as coisas, fica quieta. Bento não consegue controlar o choro e diz: toda a minha vida foi uma mentira, é isso? A minha existência é uma mentira? Eu não quero saber de mais nada. Bento sai correndo da fazenda, sem nem olhar para trás. E Zé Inocêncio tenta ir atrás do filho para amenizar a situação. Mas João Pedro segura o pai e diz: melhor não, painho. Ele tá de cabeça quente agora. Melhor vocês conversarem quando ele tiver mais calmo. O coronel passa a mão na cabeça desesperado com o que acabou de acontecer e fala:
Inácia do céu, você não podia ter contado essa história desse jeito. A gente prometeu pra Santinha que nunca ia tocar nesse assunto. Inácia se aproxima do coronel e diz: me desculpe mais uma vez por isso, coronel. Mas quando vi já tava falando. Mas não me arrependo não. Bento precisa aprender mais sobre essa vida, ao invés de achar que tudo é dinheiro. João Pedro fica pensativo com toda essa história e diz que deve ser por isso que Bento é tão diferente dos outros irmãos. Mas a Inocêncio pede para ele e Inácia o deixar sozinho, pois quando Bento voltar, precisa ter uma conversa muito séria com o filho. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.